E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou, se você é como eu, boa madrugada. Aqui estamos nós para mais um devocional da nossa série e eu espero que o devocional de hoje abençoe muito a sua vida, muito o seu entendimento teológico, tá bom? Desde já eu queria pedir a você para se inscrever no nosso canal e deixar um comentário daquilo que edificou sua vida através desse nosso devocional simples e muito cirúrgico, tá bom? A mensagem de hoje tem como tema: Deus tem um plano para a minha vida. Eu tenho certeza que esse tema é bem interessante. Eu queria que você meditasse comigo hoje nesse contexto bíblico, porque eu tenho certeza que vai ser de muita valia para nós, tá bom? O texto que eu quero ler com vocês está inserido em Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 ao verso 11. Nós vamos compreender hoje, se Deus tem um plano para nós, como se desenvolve esse plano com base nas Escrituras, tá bom? Então, enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão nos acompanhando por aqui, dos feedbacks que a gente tem recebido, das pessoas que têm comentado, das pessoas que a gente encontra na comunidade, na rua, que falam que têm assistido o nosso devocional e têm sido muito edificados através da exposição bíblica, que é bem simples, mas assim, bem contundente nessa simplicidade desse formato devocional que tem abençoado essas pessoas, tá bom? É uma honra ter você aqui, é um prazer imenso poder compartilhar as escrituras com você e receber esse feedback seu, da sua família, dos companheiros, das pessoas da nossa comunidade, é um prazer. Filipenses 2, verso 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e formando-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Essa pergunta é uma das perguntas mais feitas pelos irmãos para a gente que ensina, que leciona, que fala da palavra de Deus. Pastor, como descobrir o que Deus tem para minha vida? Pastor, como é que a gente descobre de fato qual plano Deus tem para nós? Como descobrir para que eu fui criado? E a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Deus não tem um plano para mim. E isso parece ser controverso, baseado até no tema que a gente está dando a esse devocional. Por que eu preciso compreender que Deus não tem um plano para mim? É porque toda a Escritura, ela não é uma revelação num contexto individualista. Deus não escreveu, não mandou que alguém escrevesse a Bíblia, não inspirou alguém para escrever a Bíblia pensando em escrever uma carta de amor especificamente para uma pessoa. Deus não tem uma Bíblia para o pastor Elvis. Deus não tem uma Bíblia para o João, para a Maria, para o Pedro. Deus tem uma palavra para o seu povo. Então, sempre que eu olho para a Bíblia Sagrada, eu sempre tenho que olhar para a Bíblia Sagrada nesse contexto plural. Ou seja, Deus não tem um propósito para mim, Deus não tem um plano para mim. Deus tem um plano e um propósito para o seu povo, e a partir dessa percepção de que Deus tem um plano e um propósito para o seu povo, a gente começa a compreender de fato que a Bíblia é escrita para um povo e não para uma pessoa em si. Então, eu tenho que parar de sair por aí procurando o que Deus tem para minha vida
Às vezes as pessoas vão para um culto evangélico na procura de que alguém lhe diga o que Deus tem sobre a vida dela, de uma profecia, de uma palavra profética. Eu tenho que parar com tudo isso. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para as Escrituras. Porque se Deus tem um propósito para nós, Ele já revelou esse propósito em Sua palavra. E é olhando para a palavra que eu compreendo os pormenores desse propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então, partindo da ideia de que Deus não tem um propósito para mim, mas que de fato Deus tem um propósito para nós, eu preciso encontrar na Bíblia qual esse propósito. E a gente precisa olhar para esse propósito no prisma de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então a primeira verdade bíblica que nós temos é que nós temos um homem criado à imagem e à semelhança do Senhor. E o que é que esse homem tem que fazer? Ele tem que imprimir essa imagem que ele recebeu em seus filhos. Então a gente compreende que em propósito original o homem é criado para ser a imagem e a semelhança do Senhor. Quando nós olhamos para a martiologia, que é a doutrina do pecado, compreendemos que essa imagem de Deus imprimida no homem, ela foi manchada por causa do pecado original. E a palavra de Deus deixa muito bem claro que a partir do pecado original, todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória do Senhor. Essa imagem, ela foi manchada, ela foi distorcida pelo pecado original. Então, quando Cristo vem para resgatar o que nós chamamos de imago Dei. Olha como é interessante essa palavra, imago Dei, a imagem de Deus nesse homem. E a Bíblia agora, ela diz pra gente que nós estamos sendo gerados segundo a imagem do Filho de Deus, que é Cristo. Então, a palavra de Deus deixa muito bem claro que o propósito de Deus para conosco é nos tornar semelhantes ao seu Filho. Antes de Jesus morrer, a Bíblia chama Jesus de unigênito. Quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia o chama de primogênito, porque a partir de Jesus nós temos os filhos que a gente chama de enxerto, aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas que nasceram de forma espiritual por meio de Jesus. Então, o propósito de Deus para com seus filhos é apenas um: nos tornar a imagem do seu filho primogênito, nos tornar a imagem de Jesus. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe que o propósito de Deus com os seus filhos é tornar esses filhos a imagem, a estatura de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: eu sofro dores de parto para que Cristo seja gerado em vocês. Paulo também diz que nós estamos sendo gerados em Deus segundo a imagem de Jesus Cristo para que a gente atinja essa perfeição em Jesus, essa maturação, essa completude em Jesus. É aqui que a gente entra na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 2:5 vai revelar o sentimento que há em Jesus e o apóstolo Paulo faz um clamor para que esse mesmo sentimento seja imputado no coração dos cristãos. E ele diz assim: tenha em vocês o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo. E que sentimento é esse que houve em Jesus que eu preciso também ter? Então ele diz que mesmo Jesus, sendo na forma de Deus, ele não se apegou a essas características da sua deidade. Jesus ele tem uma natureza divina, ele tem uma deidade, uma natureza divina. Jesus, quando veio à Terra, recebeu o que nós chamamos de natureza hipostática ou teantrópica, que é quando Jesus recebe a natureza humana, mas mesmo assim ele continua com a natureza divina, porém ele se abdica dos seus atributos e de suas regalias de Deus. Então Paulo diz assim: o propósito de Deus para vocês é que vocês tenham o mesmo sentimento que também houve em Jesus. Que mesmo Jesus sendo na forma de Deus, não se apegou a isso, mas esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se em forma de servo. Então, o primeiro propósito de Deus para a nossa vida é nos humilhar. E nos humilhar, nos colocando na categoria de servo, diáconos, ou a palavra doulos. O diácono é o serviçal, é aquele que serve, é o escravo do Senhor. Então, o primeiro propósito de Deus para você e para mim é nos humilhar. E nos humilhar
na categoria de um servo. E isso parece ser controverso para aquilo que você escuta talvez em uma comunidade onde você já visitou ou em uma pregação que você já ouviu, onde uma pessoa fala que o propósito de Deus é te exaltar, é fazer o teu nome ser conhecido, é fazer você ser uma pessoa muito famosa, e não é isso. O propósito de Deus de forma primária é nos humilhar. E a palavra de Deus diz que Jesus foi humilhado na categoria de um servo e, sendo fiel como servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Se o primeiro propósito de Deus na minha vida é me humilhar, o segundo propósito de Deus na minha vida é me crucificar. E o apóstolo Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Jesus disse assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então a Bíblia deixa muito bem claro que o propósito de Deus sempre foi nos crucificar. Pastor, e o que significa me crucificar? Crucificar significa que as nossas paixões estão mortificadas em Jesus. Os nossos desejos estão mortificados em Jesus. A nossa própria reputação está crucificada. Às vezes nós percebemos que as pessoas na igreja ainda estão muito vivas. Elas ainda não foram crucificadas. E uma pessoa viva é uma pessoa que se preocupa com sua reputação, é uma pessoa que se preocupa se as pessoas observam ela ou não, se a sua foto está num flyer ou não. Essa pessoa ainda está viva, porque uma pessoa crucificada está morto, e morto não se preocupa com sua reputação. Quer ver? Se você não for no dia de finados, no sepulcro do seu bisavô, deixar uma rosa para ele, você acha que ele vai se importar com isso? Você acha que se você pegar um morto e pisar no pé dele, ele vai se preocupar com isso? Não. Porque ele está crucificado. E às vezes nós estamos mostrando que nós estamos de fato vivos e não crucificados para certas coisas que acontecem na nossa vida. Então esse Deus que nos humilha é esse mesmo Deus que nos crucifica. E esse propósito não é muito falado nas igrejas, porque isso não causa esse impacto de você se sentir importante, de você se sentir uma pessoa especial, porque de fato é isso que as pessoas buscam quando elas falam de um propósito. É algo que lhes faça ser especial, algo que lhes faça ser fora da curva, mas na verdade o propósito é me humilhar e me crucificar. E se nós não estivermos crucificados com Cristo, nós não somos dignos de receber uma coroa, porque a Bíblia diz que aquele que se crucifica, que é crucificado, perde a sua vida. A palavra vida ali é a palavra psique, a palavra alma lá no grego. Então, se a minha alma não estiver crucificada, se o meu ego não estiver crucificado, se as minhas paixões não estiverem crucificadas, eu não compreendi e também não vivi o propósito que Deus tem sobre a minha vida. E Paulo continua dizendo que Jesus foi crucificado e foi fiel até a morte, e nessa morte de cruz. Terceiro propósito de Deus para com a minha vida: Deus quer me matar. Deus quer me humilhar, Deus quer me crucificar e depois Deus quer me matar. A palavra de Deus diz que nós já estamos mortos para o mundo e o mundo está morto para nós. Existem pessoas que de fato, como eu já falei, ainda estão vivas, no sentido pejorativo da expressão. Elas ainda não morreram. E esse aqui é a grande problemática da vida, é que a gente não compreende que Deus nos chamou para a morte. Existia um pregador inglês, que quando ele convidava as pessoas para virem a Jesus, ele dizia: venham morrer. E o grande convite do Evangelho do Reino de Deus é um convite para a morte. Deus nos convida a um madeiro, Deus nos convida para o Calvário, Deus nos convida para a crucifixão do nosso eu, das nossas vontades, da nossa paixão, das nossas paixões. Se nós não compreendermos que precisamos de fato morrer, nós não compreendemos ainda o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu já estou caminhando para o fim, mas eu tenho certeza que você está percebendo que o que eu estou falando talvez não se pareça com aquilo que você ouve na internet, com aquilo que você ouve no Instagram, ou quem sabe até mesmo nas pregações do púlpito da tua igreja. E talvez você se espantou. Mas que Deus é esse, pastor, que quer me humilhar? Que Deus é esse que quer me crucificar? E que Deus é esse que quer me matar? É o Deus do apóstolo Paulo. Ele que está dizendo nesse texto: vocês precisam ter em vocês
esse mesmo sentimento que houve em Jesus. E depois que Jesus morreu, aí Paulo diz assim: Deus deu um nome a Jesus que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, depois que Jesus é humilhado, crucificado e morto, ele é glorificado, ele é exaltado. Ele é posto em uma cadeira, ao lado da cadeira do trono de Deus, e ele é glorificado. Se Deus quer me humilhar, me crucificar e me matar, Deus também quer me exaltar. Só que Deus só pode exaltar quem primeiro ele humilha, crucifica e mata. A palavra de Deus em Apocalipse diz que aquele que vencer será coroado e sentará no trono, assim como Jesus foi coroado pelo Pai e também sentou no trono. Mas esses tronos celestiais que estão preparados para nós, eles só vão acontecer na nossa vida quando de fato nós passarmos pelo Calvário, quando nós passarmos pela humilhação. A palavra humildade no grego significa ficar próximo do chão, ficar na categoria do mais baixo. Quando nós passarmos pela humilhação, pela crucificação e pela mortificação, nós viveremos essa exaltação do Senhor sobre a nossa vida. Gente, se o nosso sentimento tem que ser o mesmo sentimento que houve em Jesus, o nosso sentimento tem que ser um sentimento de humildade, de esvaziamento. O nosso sentimento tem que ser um sentimento de entrega sacrificial, de morte, e como consequência desses sentimentos que estão em nós, que são similares ao sentimento que houve em Jesus, Deus vai nos coroar. Guarde uma frase: Deus só coroa, Deus só coloca num trono, Deus só dá uma coroa a quem primeiro ele crucificou e matou. Deus está pronto para nos coroar, se nós estivermos prontos em primeiro lugar a morrermos, porque Deus só coroa quem primeiro ele crucifica. E se nós não entendermos que a nossa vida precisa ser uma vida de cruz, que a nossa vida tem que ser uma vida de plena humildade e esvaziamento, nós nunca vamos compreender que para sermos coroados no reino de Deus, precisamos ser crucificados no mundo dos homens. Talvez você tenha se espantado com o que eu falei para você. E hoje eu já falei aplicando para que a gente compreenda. Mas eu queria dizer para você que Deus ele não tem um propósito de te fazer famoso, de te fazer conhecido, de fazer você uma pessoa popular. Deus não tem um compromisso com você de te fazer famoso ou rico. O compromisso que Deus tem sobre você e sobre mim é nos fazer igual a Jesus. E se nós estamos aqui para sermos cópias de Jesus, nós precisamos entender que nós temos que viver o que Cristo viveu: a humilhação, a crucificação e a mortificação. Esse é o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Se você ainda não sabia que o propósito de Deus era te humilhar, te crucificar e te matar e depois te exaltar, a partir de agora você compreendeu. Então essa busca incessante pela fama, pelo sucesso, pelo propósito especial, eu tenho que ser uma pessoa muito relevante, esse propósito morre agora. Esse propósito morre, esse propósito está na cruz. E a partir de hoje, a nossa caminhada é uma caminhada em direção ao Calvário. Nós estamos indo em direção ao lugar da caveira. Nós estamos carregando a nossa cruz e seguindo Jesus, assim como Jesus nos pediu para fazer. E o nosso caminho é o caminho do madeiro. Assim como ovelha muda é levada a um matadouro, nós estamos sendo levados ao nosso Calvário. E é lá que nós concluímos o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, entendendo que um dia receberemos uma coroa incorruptível, não aqui na terra, não junto aos homens, não diante das pessoas, mas a nossa coroa está na eternidade. O nosso galardão está reservado no mundo espiritual. A sina aqui é caminhar nos passos de Jesus. Então nós precisamos caminhar até o Calvário de Cristo. Eu espero que essa palavra tenha edificado seu coração. Eu espero que você tenha compreendido de fato que Deus não tem algo para você, mas o que Deus tem, Ele tem para nós.
E é essa vida que nós temos que levar, é esse ministério que nós temos que cumprir, o ministério da cruz, o ministério do Calvário. Se você já sabia que esse era o propósito de Deus para nós, coloque aqui alguma coisa. Deus quer me humilhar, me crucificar, me matar e me coroar. Deus só coroa quem primeiro ele crucifica. Coloque alguma frase que assim bateu forte em você aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um legal para que você possa me ajudar na plataforma, para que a plataforma entregue esse vídeo para mais pessoas. E em breve a gente volta com mais um devocional, e se você tem uma sugestão de um tema para os nossos devocionais, coloca aqui no comentário aqui embaixo: pastor, eu queria ouvir o senhor falando sobre isso aqui, e com certeza a gente vai colocar no nosso cronograma. O Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia, continue te dando um dia maravilhoso aos pés da cruz, e que a gente viva esse Calvário que nos conduz para a glória futura e incorruptível. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto diante de ti, tenha compaixão de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.